Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1326, pregado na manhã de domingo, 26 de novembro de 1876, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Eu, porém, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Este é o primeiro sermão do Evangelho que foi pregado na superfície desta terra. Foi, de fato, um discurso memorável, com Jeová como pregador e toda a raça humana e o príncipe das trevas como audiência. Deve ser digno da nossa mais sincera atenção. Não é notável que esta grande promessa do Evangelho tenha sido dada tão logo após a transgressão? Ainda não havia sido pronunciada nenhuma sentença sobre nenhum dos dois ofensores humanos, mas a promessa foi dada sob a forma de uma sentença pronunciada contra a serpente. Ainda não havia mulher sido condenada ao parto doloroso, nem o homem ao trabalho exaustivo, ou mesmo o solo à maldição dos espinhos e cardos. Verdadeiramente, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Antes que o Senhor dissesse, és pó, e ao pó tornarás, ele se agradou em dizer que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Regozijemo-nos, então, na rápida misericórdia de Deus, que nas primeiras vigílias da noite do pecado veio até nós com palavras confortadoras. Essas palavras não foram faladas diretamente a Adão e Eva, mas foram dirigidas distintamente à própria serpente, e isso como forma de punição pelo que ela havia feito. Foi um dia de cruel triunfo para ela. A alegria que sua mente perversa é capaz de sentir a encheu, pois ela havia indulgido sua malícia e satisfeito seu rancor. Ela havia, no pior sentido, destruído parte das obras de Deus. Introduziu o pecado no novo mundo, marcou a raça humana com sua própria imagem e ganhou novas forças para promover a rebelião e multiplicar a transgressão. E por isso sentiu aquela espécie de alegria que um demônio pode conhecer, que carrega o inferno dentro de si. Mas agora Deus entra em cena, assume a disputa pessoalmente e faz com que ela seja desonrada no próprio campo de batalha, onde havia obtido um sucesso temporário. Ele diz ao dragão que ele mesmo cuidará dele. Esta disputa não será entre a serpente e o homem, mas entre Deus e a serpente. Deus diz, em palavras solenes, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. E promete que no tempo devido surgirá um campeão que, embora sofra, ferirá em parte vital o poder do mal e esmagará a cabeça da serpente. Isso foi, me parece, uma mensagem de misericórdia ainda mais consoladora para Adão e Eva, porque eles teriam certeza de que o tentador seria punido, e com essa punição envolveria a bênção para eles. A vingança devida à serpente seria a garantia de misericórdia para si mesmos. Talvez, no entanto, ao dar a promessa de forma indireta, o Senhor quisesse dizer, não é por vossa causa que faço isso, ó homem e mulher caídos, nem por causa de vossos descendentes, mas por causa do meu próprio nome e honra, para que não seja profanado e blasfemado entre os espíritos caídos. Eu me comprometo a reparar o mal causado pelo tentador, para que meu nome e minha glória não sejam diminuídos entre os espíritos imortais que observam a cena. Tudo isso seria muito humilhante, mas ainda assim consolador para nossos pais, se pensassem nisso, vendo que a misericórdia dada por causa de Deus é sempre, para nossa apreensão atribulada, mais certa do que qualquer favor
que pudesse ser prometido a nós por nossa própria causa. A soberania e a glória divinas nos oferecem um fundamento de esperança mais forte do que o mérito, mesmo que o mérito possa ser suposto existir. Devemos notar agora, concernente a este primeiro sermão do Evangelho, que nele se firmaram os primeiros crentes. Isso foi tudo o que Adão tinha como revelação, e tudo o que Abel havia recebido. Esta única estrela solitária brilhava no céu de Abel. Ele olhou para ela e creu. À sua luz, ele soletrou sacrifício, e por isso trouxe dos primogênitos do seu rebanho e os colocou sobre o altar, e provou em sua própria pessoa como a descendência da serpente odiava a descendência da mulher, pois seu irmão o matou por seu testemunho. Embora Enoque, o sétimo depois de Adão, tenha profetizado sobre a segunda vinda, não parece ter pronunciado nada novo sobre a primeira vinda. De modo que essa única promessa permanecia como a única palavra de esperança do homem. A tocha que flamejou dentro dos portões do Éden, pouco antes de o homem ser expulso, iluminou o mundo para todos os crentes, até que o Senhor se agradou em dar mais luz e renovar e ampliar a revelação da sua aliança, quando falou ao seu servo Noé. Aqueles veneráveis pais que viveram antes do dilúvio se regozijaram na linguagem misteriosa do nosso texto e, confiando nela, morreram na fé. Não, irmãos, vocês não devem pensar que é uma revelação insignificante, pois, se considerarem atentamente, é maravilhosamente cheia de significado. Se estivesse em meu coração tratá-la doutrinariamente nesta manhã, creio que poderia mostrar que ela contém todo o Evangelho. Ali estão, como um carvalho está dentro de uma semente, todas as grandes verdades que compõem o Evangelho de Cristo. Observe que aqui está o grande mistério da encarnação. Cristo é aquela descendência da mulher de quem se fala aqui, e há uma dica não obscura sobre como essa encarnação seria efetuada. Jesus não nasceu segundo o modo comum dos filhos dos homens. Maria foi envolvida pela sombra do Espírito Santo, e o ente santo que nasceu dela era, quanto à sua humanidade, somente a descendência da mulher, como está escrito: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. A promessa ensina claramente que o libertador nasceria de uma mulher, e se vista cuidadosamente, também prenuncia o método divino da concepção e nascimento do Redentor. Assim também a doutrina das duas sementes é claramente ensinada aqui. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Evidentemente, haveria no mundo uma descendência da mulher do lado de Deus contra a serpente, e uma descendência da serpente que sempre estaria do lado do mal, assim como é até hoje. A Igreja de Deus e a sinagoga de Satanás existem. Vemos um Abel e um Caim, um Isaque e um Ismael, um Jacó e um Esaú, aqueles que nascem segundo a carne, sendo filhos de seu pai, o diabo, pois as obras dele fazem, mas aqueles que nascem de novo, sendo nascidos do Espírito, segundo o poder da vida de Cristo, são assim em Cristo Jesus a descendência da mulher, e contendem ardorosamente contra o dragão e sua descendência. Aqui também a grande realidade dos sofrimentos de Cristo é claramente predita: tu lhe ferirás o calcanhar. No alcance dessas palavras encontramos toda a história das dores do nosso Senhor, de Belém ao Calvário. Este te ferirá a cabeça. Ali está o rompimento do poder real de Satanás. Ali está a remoção do pecado. Ali está a destruição da morte pela ressurreição. Ali está a condução do cativeiro cativo na ascensão. Ali está a vitória da verdade no mundo através da descida do Espírito. E ali está, por fim, a glória dos últimos dias, quando Satanás será preso e, por fim, o lançamento do maligno e todos os seus seguidores no lago de fogo. O conflito e a conquista estão ambos no alcance dessas poucas palavras fecundas. Elas podem não ter sido plenamente entendidas por aqueles que primeiro as ouviram, mas para nós, agora, estão cheias de luz. O texto, a princípio, parece um sílex duro e frio, mas faíscas voam dele abundantemente, pois fogos ocultos de amor e graça infinitos estão ocultos dentro. Sobre esta promessa de um Deus gracioso, devemos nos regozijar abundantemente.
Não sabemos o que os nossos primeiros pais entenderam por ela, mas podemos ter certeza de que extraíram grande conforto dela. Devem ter entendido que não seriam destruídos ali e então, porque o Senhor havia falado de uma descendência, eles argumentariam que seria necessário que Eva vivesse se houvesse de haver uma descendência dela. Entenderam também que, se essa descendência iria superar a serpente e ferir-lhe a cabeça, isso significava um bem para eles. Não poderiam deixar de ver que haveria algo grande, algum benefício misterioso a ser conferido a eles pela vitória que sua descendência alcançaria sobre um instigador de sua ruína. Prosseguiram na fé nisso e foram consolados no parto e no trabalho. E não duvido que tanto Adão quanto sua esposa, na fé disso, entraram no descanso eterno. Esta manhã, pretendo abordar este texto de 3 maneiras. Primeiro, observaremos seus fatos. Segundo, consideraremos a experiência dentro do coração de cada crente que corresponde a esses fatos. E, em terceiro lugar, o encorajamento que o texto e seu contexto como um todo nos oferecem. Os fatos. Os fatos são 4, e peço sua atenta consideração sobre eles. O primeiro é que a inimizade foi despertada. O texto começa: porém, inimizade entre ti e a mulher. Eles tinham sido muito amigáveis. A mulher e a serpente haviam conversado juntas. Ela pensou na época que a serpente era sua amiga, e era tão amiga dela que seguiu seu conselho contra o preceito de Deus. Estava disposta a acreditar em coisas ruins sobre o grande Criador, porque essa serpente maligna e astuta insinuou isso. Agora, no momento em que Deus falou, aquela amizade entre a mulher e a serpente já havia, em certa medida, chegado ao fim, pois ela havia acusado a serpente diante de Deus, dizendo: a serpente me enganou e eu comi. Até aí, tudo bem. A amizade dos pecadores não dura muito. Eles já começaram a brigar, e agora o Senhor entra e graciosamente aproveita a briga que havia começado e diz: porém, essa desavença muito mais adiante, porém inimizade entre ti e a mulher. Satanás contava com os descendentes do homem sendo seus confederados, mas Deus quebraria essa aliança com o inferno e levantaria uma descendência que guerrearia contra o poder satânico. Assim, aqui temos a primeira declaração de Deus de que ele estabelecerá um reino rival para se opor à tirania do pecado e de Satanás. Que ele criará nos corações de uma descendência escolhida uma inimizade contra o mal, de modo que lutarão contra ele e, com muitas lutas e dores, superarão o príncipe das trevas. O Espírito Divino realizou abundantemente este plano e propósito do Senhor, combatendo o anjo caído através de um homem glorioso, fazendo do homem o inimigo de Satanás e seu conquistador. Daí em diante, a mulher odiaria o maligno, e não duvido que o fez. Tinha motivos abundantes para fazê-lo, e sempre que pensava nele, seria com infinito pesar por ter ouvido sua conversa maliciosa e enganosa. A descendência da mulher também sempre teve inimizade contra o maligno. Refiro-me não à descendência carnal, pois Paulo nos diz: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. A descendência carnal do homem e da mulher não é o que se quer dizer, mas a descendência espiritual, o próprio Cristo Jesus e aqueles que estão nele. Onde quer que os encontre, eles odeiam a serpente com ódio perfeito. Se pudéssemos, destruiríamos de nossas almas toda a obra de Satanás, e deste nosso pobre mundo aflito arrancaríamos todo o mal que ele plantou. Essa descendência da mulher, aquele glorioso, pois ele não fala de descendências, como de muitos, mas de uma descendência que é única. Vocês sabem como ele abominou o diabo e todos os seus artifícios. Havia inimizade entre Cristo e a serpente, pois ele veio para destruir as obras do diabo e para libertar aqueles que estão sob seu jugo. Para esse propósito, ele nasceu. Para esse propósito, viveu. Para esse propósito, morreu. Para esse propósito, subiu à glória. E para esse propósito, virá novamente, para que em todo lugar ele possa encontrar seu adversário e destruí-lo completamente e suas obras dentre os filhos dos homens. Este estabelecimento da inimizade entre as duas descendências foi o início do plano de misericórdia, o primeiro ato no programa da graça.
Da descendência da mulher foi dito a partir de então: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria acima de teus companheiros. Então vem a segunda profecia, que também se tornou um fato, a saber, a vinda do campeão. A descendência da mulher, por promessa, é para ser o campeão da causa e se opor ao dragão. Essa descendência é o Senhor Jesus Cristo. O profeta Miqueias disse: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que será governante em Israel, cujas saídas são desde a antiguidade, desde os dias da eternidade. Portanto, ele os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. A ninguém mais, senão ao bebê que nasceu em Belém, da bendita Virgem, podem referir-se às palavras da profecia. Foi ela quem concebeu e deu à luz a um filho, e é sobre seu filho que cantamos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Na noite memorável em Belém, quando os anjos cantaram no céu, a descendência da mulher apareceu, e assim que viu a luz, a velha serpente, o diabo, entrou no coração de Herodes para, se possível, matá-lo. Mas o pai o preservou e não permitiu que ninguém lhe pusesse as mãos. Assim que se apresentou publicamente no palco da ação, 30 anos depois, Satanás o encontrou cara a cara. Vocês conhecem a história da tentação no deserto e como ali a descendência da mulher lutou com aquele que foi um mentiroso desde o princípio. O diabo atacou 3 vezes com toda a artilharia da lisonja, malícia, astúcia e falsidade. Mas o campeão incomparável permaneceu ileso e expulsou seu inimigo do campo. Então, nosso Senhor estabeleceu o seu reino e chamou um e outro a ele, e levou a guerra ao país inimigo. Em muitos lugares, ele expulsou demônios. Falou ao espírito maligno e impuro e disse: ordeno-te que saias dele. E o demônio foi expulso. Legiões de demônios fugiram diante dele, buscaram esconder-se em porcos para escapar do terror de sua presença. Vieste para nos atormentar antes do tempo? Era seu clamor quando o maravilhoso Cristo expulsava-os dos corpos que atormentavam. Sim, e ele tornou seus próprios discípulos poderosos contra o maligno, pois em seu nome expulsaram demônios, até que Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então houve um segundo conflito pessoal, pois creio que as dores do Getsêmani foram em grande parte causadas por um ataque pessoal de Satanás, pois nosso mestre disse: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ele disse também: o príncipe deste mundo vem. Que luta foi aquela? Embora Satanás não tivesse nada em Cristo, ainda assim procurou, se possível, desviá-lo de completar seu grande sacrifício. E ali nosso mestre soou como grandes gotas de sangue caindo ao chão, na agonia que lhe custou para contender com o demônio. Então foi que nosso campeão iniciou a última luta de todas e o venceu, ferindo a cabeça da serpente. Nem terminou até que despojou principados e potestades e os expôs publicamente. Como diz o hino: agora a hora das trevas passou, Cristo assumiu o seu poder reinante. Eis o grande acusador lançado fora do seu trono para reinar nunca mais. O conflito que nosso glorioso Senhor continua em sua descendência. Pregamos Cristo crucificado e cada sermão abala as portas do inferno. Trazemos pecadores a Jesus pelo poder do Espírito, e cada convertido é uma pedra arrancada do muro do poderoso castelo de Satanás. Sim, e o dia virá quando em todo lugar o maligno será derrotado, e as palavras de João no Apocalipse se cumprirão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Assim, o Senhor Deus, nas palavras do nosso texto, prometeu um campeão que seria a descendência da mulher, entre quem e Satanás haveria guerra para sempre. Esse campeão veio, o menino nasceu, e embora o dragão esteja irado com a mulher e faça guerra com o restante de sua descendência, que aguarda o testemunho de Jesus Cristo, ainda assim a batalha é do Senhor, e a vitória é daquele cujo nome é fiel e verdadeiro, que em justiça julga
e faz guerra. O terceiro fato que surge no texto, embora não exatamente nessa ordem, é que o calcanhar do nosso campeão seria ferido. Preciso explicar isso? Vocês sabem como durante toda a sua vida, sua parte inferior, sua natureza humana foi continuamente feita para sofrer. Ele carregou nossas doenças e dores, mas a ferida veio principalmente quando, tanto em corpo quanto em mente, toda a sua natureza humana foi feita para agonizar, quando sua alma estava profundamente triste até a morte, e seus inimigos perfuraram suas mãos e seus pés, e ele suportou a vergonha e a dor da morte por crucificação. Olhem para o seu mestre e rei na cruz, todo manchado de sangue e pó. Ali estava seu calcanhar cruelmente ferido. Quando tiram aquele precioso corpo e o envolvem em linho branco justo e em especiarias, e o colocam no túmulo de José, choram ao manusear aquele relicário em que a divindade habitou, pois ali novamente Satanás havia ferido o seu calcanhar. Não foi apenas que Deus o feriu, embora tenha agradado ao Pai feri-lo, mas o diabo havia soltado Herodes, Pilatos, Caifás, os judeus e os romanos, todos eles seus instrumentos, sobre aquele que ele sabia ser o Cristo, de modo que foi ferido pelo velho dragão. Isso é tudo, no entanto. É apenas seu calcanhar, não sua cabeça, que é ferida. Pois vejam, o campeão se levanta novamente. A ferida não foi mortal nem contínua. Embora morra, ainda assim tão breve é o intervalo em que ele dorme no túmulo que seu corpo santo não vê corrupção e surge perfeito e belo em sua humanidade, ressuscitando de seu túmulo como de um sono revigorante após um longo dia de labuta incessante. O triunfo daquela hora! Assim como Jacó apenas mancava da coxa quando venceu o anjo, assim Jesus apenas retém uma cicatriz em seu calcanhar, e essa ele carrega aos céus como sua glória e beleza. Diante do trono, ele parece como um cordeiro que foi morto, mas no poder de uma vida indestrutível, vive para Deus. Então vem o quarto fato, a saber, que enquanto seu calcanhar estava sendo ferido, ele feria a cabeça da serpente. A figura representa o dragão infligindo um ferimento no calcanhar do campeão, mas ao mesmo tempo, o próprio campeão, com aquele calcanhar, esmaga a cabeça da serpente com efeito fatal. Por seus sofrimentos, Cristo derrubou Satanás. Com o calcanhar que foi ferido, ele pisoteou a cabeça que planejou a ferida. Como diz o hino, eis que pelas mãos dos filhos do inferno ele morre. Mas enquanto, pendurado entre a terra e o céu, ele dá ao seu príncipe um golpe fatal e triunfa sobre os poderes abaixo. Embora Satanás não esteja morto, meus irmãos, eu diria, quem dera estivesse, e embora não esteja convertido e nunca será, nem a malícia do seu coração jamais será afastada dele, ainda assim, Cristo feriu tanto sua cabeça que ele perdeu completamente seu objetivo. Ele pretendia fazer da raça humana cativa do seu poder, mas eles são redimidos de seu jugo de ferro. Deus libertou muitos deles e chegará o dia em que ele limpará toda a terra do rastro viscoso da serpente, de modo que o mundo inteiro estará cheio de louvores de Deus. Ele pensou que este mundo seria a arena da sua vitória sobre Deus e o bem. Em vez disso, já é o maior teatro da sabedoria, amor, graça e poder divinos. Até o próprio céu não é tão resplandecente com misericórdia quanto a terra, pois aqui foi que o Salvador derramou seu sangue, o que não pode ser dito nem mesmo dos átrios do paraíso acima. Além disso, ele pensou, sem dúvida, que quando havia levado nossa raça ao erro e trazido a morte sobre eles, havia efetivamente arruinado a obra do Senhor. Regozijou-se de que todos passariam sob o selo frio da morte e que seus corpos apodreceriam no sepulcro. Não havia ele estragado a obra das mãos do seu grande Senhor? Deus pode fazer do homem uma criatura curiosa, com veias entrelaçadas, sangue, nervos, tendões e músculos, e pode soprar em suas narinas o fôlego de vida. Mas, diz Satanás, eu infundi nele um veneno que o fará retornar ao pó de onde foi tirado. Mas agora, eis que nosso campeão, cujo calcanhar foi ferido, ressuscitou dos mortos e nos deu uma garantia de que todos os seus seguidores também ressuscitarão dos mortos. Assim, Satanás é frustrado, pois a morte não reterá um osso, nem um pedaço de osso de nenhum daqueles que pertencem à descendência da mulher. Ao som da trombeta do arcanjo, da terra e do mar, eles ressuscitarão, e este será o seu clamor. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória?
Satanás, sabendo disso, já sente que pela ressurreição sua cabeça está ferida. Glória seja dada ao Cristo de Deus por isso. Em multidões de outras maneiras, o diabo tem sido vencido por nosso Senhor Jesus, e assim será sempre, até que seja lançado no lago de fogo. Vamos agora ver nossa experiência conforme corresponde a esses fatos. Agora, irmãos e irmãs, éramos por natureza, tantos quantos de nós foram salvos, herdeiros da ira como os outros. Não importa quão piedosos nossos pais foram, o primeiro nascimento não nos trouxe vida espiritual, pois a promessa não é para aqueles que nascem do sangue, ou da vontade da carne, ou da vontade do homem, mas somente para aqueles que nascem de Deus. O que é nascido da carne é carne. Você não pode fazer dele outra coisa, e ali permanece. E a carne, ou mente carnal, permanece na morte. Não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aquele que nasce neste mundo apenas uma vez e nada sabe sobre o novo nascimento, deve colocar-se entre a descendência da serpente, pois somente pela regeneração podemos saber que somos a verdadeira descendência. Como Deus lida conosco, que somos seus escolhidos e chamados. Ele pretende nos salvar e como Ele trabalha para esse fim. A primeira coisa que Ele faz é vir até nós em misericórdia e colocar inimizade entre nós e a serpente. Esse é o primeiro trabalho da graça. Havia paz entre nós e Satanás uma vez. Quando ele tentava, nós cedíamos. O que quer que ele nos ensinasse, acreditávamos. Éramos seus escravos dispostos. Mas talvez vocês, meus irmãos, possam recordar quando, antes de tudo, começaram a se sentir inquietos e insatisfeitos. Os prazeres do mundo já não os agradavam. Todo o suco parecia ter sido tirado da maçã, e não restava nada além do caroço duro, do qual não podiam se alimentar. Então, de repente, perceberam que estavam vivendo em pecado e ficaram miseráveis com isso. E embora não pudessem se livrar do pecado, o odiavam e suspiravam por causa dele. Choravam e gemiam. No íntimo de seus corações, não permaneciam mais do lado do mal, pois começaram a clamar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vocês já estavam desde a eternidade na aliança da graça, ordenados a ser a descendência da mulher, e agora o decreto começou a se manifestar na vida concedida a vocês e operando em vocês. O Senhor, em infinita misericórdia, derramou a vida divina em suas almas. Vocês não sabiam disso, mas ali estava uma centelha do fogo celestial, a semente viva e incorruptível que permanece para sempre. Começaram a odiar o pecado e gemiam sob ele, como sob um jugo opressor. Cada vez mais isso os sobrecarregava. Não podiam suportá-lo. Odiavam a própria ideia dele. Assim foi com vocês. É assim agora. Ainda há inimizade entre vocês e a serpente. De fato, vocês são cada vez mais os inimigos declarados do mal e reconhecem isso de bom grado. Então veio o campeão, ou seja, Cristo foi formado em vocês, a esperança da glória. Vocês ouviram falar dele e entenderam a verdade sobre ele. E pareceu uma coisa maravilhosa que ele fosse seu substituto e estivesse em seu lugar e posição, carregasse seu pecado e toda a sua maldição e punição, e que ele lhes desse sua justiça, sim, e seu próprio ser, para que pudessem ser salvos. Então vocês viram como o pecado poderia ser superado, não viram? Assim que o seu coração compreendeu Cristo, então viram que o que a lei não podia fazer, visto que era fraca através da carne, Cristo podia realizar, e que o poder do pecado e de Satanás, sob o qual estavam em escravidão e que agora detestavam, podia e seria quebrado e destruído, porque Cristo viera ao mundo para vencê-lo. Em seguida, vocês se lembram de como foram levados a ver a ferida no calcanhar de Cristo e a ficar maravilhados e observar o que a inimizade da serpente havia causado nele? Vocês não começaram a sentir o calcanhar ferido, vocês mesmos? O pecado não os atormentava, o próprio pensamento dele não os afligia, seu próprio coração não se tornou uma praga para vocês. Satanás não começou a tentá-los. Ele não injetou pensamentos blasfemos e os instigou a medidas desesperadas. Não os ensinou a duvidar da existência de Deus e da misericórdia de Deus e da possibilidade de sua salvação e assim por diante. Isso era ele mordiscando o seu calcanhar.
Ele ainda está com seus velhos truques. Ele atormenta aqueles que não pode devorar com uma alegria maliciosa. Seus amigos mundanos não começaram a incomodá-los. Não os ignoraram porque viam algo em vocês tão estranho e contrário aos gostos deles. Não imputaram sua conduta ao fanatismo, orgulho, obstinação, intolerância e coisas semelhantes. Essa perseguição é a descendência da serpente começando a descobrir a descendência da mulher e a continuar a velha guerra. O que Paulo diz: mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é agora. A verdadeira piedade é uma coisa antinatural e estranha para eles, e não conseguem suportá-la. Embora não haja estacas em Smithfield, nem torturas na Torre de Londres, ainda assim, a inimizade do coração humano contra Cristo e sua descendência é a mesma daqueles tempos de martírio na Inglaterra, e muitas vezes se mostra em provocações de zombarias cruéis, que para corações sensíveis são muito difíceis de suportar. Bem, este é o seu calcanhar sendo ferido em simpatia com a ferida no calcanhar da gloriosa descendência da mulher. Mas, irmãos, vocês conhecem algo do outro fato? A saber, que vencemos, pois a cabeça da serpente é esmagada em nós? O que dizem vocês? O poder e domínio do pecado não estão quebrados em vocês? Vocês não sentem que não podem pecar porque são nascidos de Deus? Alguns pecados que eram seus mestres uma vez não os incomodam agora. Porque vocês estão debaixo da graça, diz Paulo, o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado está presente, ainda pecamos, mas o pecado não reina mais. Conheci um homem culpado de palavras chulas e desde o momento da sua conversão nunca mais teve qualquer dificuldade neste assunto. Conhecemos um homem resgatado da embriaguez e a cura pela graça divina foi muito maravilhosa e completa. Conhecemos pessoas libertadas de uma vida impura e imediatamente se tornaram castas e puras, porque Cristo feriu o velho dragão com golpes tais que ele não podia ter poder sobre elas nesse aspecto. A descendência escolhida pecará e lamentará por isso, mas não são escravos do pecado. Seu coração não o segue. Às vezes tem que dizer: o que não quero, isso faço, mas ficam infelizes quando é assim. Consentem com seu coração na lei de Deus que é boa, e suspiram e clamam para serem ajudados a obedecê-la, pois não estão mais sob a escravidão do pecado. O poder reinante e domínio da serpente está quebrado neles. Está quebrado também desta forma, que a culpa do pecado se foi. O grande poder da serpente reside no pecado não perdoado. Ele grita: eu te fiz culpado, te trouxe sob a maldição. Não, dizemos nós, somos libertos da maldição e agora somos abençoados, pois está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Já não somos culpados, pois quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Já que Cristo justificou, quem os condenará? Aqui está um golpe certeiro na cabeça do velho dragão, do qual ele nunca se recuperará. Muitas vezes, o Senhor também nos concede saber o que é vencer a tentação e assim quebra a cabeça do demônio. Satanás nos atrai com muitas iscas, estudou bem nossos pontos fracos, conhece a fraqueza da carne, mas muitas vezes, bendito seja Deus, o derrotamos completamente para a sua eterna vergonha. O diabo deve ter se sentido pequeno naquele dia em que tentou derrubar Jó, arrastou-o a um monte de cinzas, roubou-lhe tudo, cobriu de chagas e ainda assim não pôde fazê-lo ceder. Jó venceu quando clamou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Um homem fraco havia vencido um diabo que podia levantar o vento e derrubar uma casa, e destruir a família que nela estava festejando. Diabo como é, e coroado príncipe do poder do ar, ainda assim, o pobre patriarca enlutado, sentado num monte de cinzas e coberto de chagas, sendo um da descendência da mulher, pela força da vida interior, venceu a batalha sobre ele. Como diz o hino: filhos de Deus, opõem-se à sua fúria, resistam e ele fugirá. Assim fez nosso querido Senhor envolver-se e vencê-lo sozinho. Além disso, queridos irmãos, temos essa esperança de que o próprio ser do pecado em nós será destruído. O dia virá em que estaremos sem mancha ou ruga, ou coisa semelhante. Estaremos diante do trono de Deus sem ter sofrido qualquer dano da queda e de todas as maquinações de Satanás.
pois eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Que triunfo será esse? O Senhor esmagará Satanás debaixo de vossos pés em breve. Quando ele os tiver tornado perfeitos e livres de todo pecado, como fará? Vocês terão realmente esmagado a cabeça da serpente. E a ressurreição de vocês também, quando Satanás os vir subir do túmulo como alguém que foi perfurado num banho de especiarias, quando ele os vir ressurgir da imagem de Cristo, com o mesmo corpo que foi semeado em corrupção e fraqueza, ressuscitado em incorrupção e poder, então sentirá um infinito desgosto e saberá que sua cabeça foi ferida pela descendência da mulher. Devo acrescentar que toda vez que qualquer um de nós é útil em salvar almas, como que repetimos a ferida na cabeça da serpente. Quando você vai, querida irmã, entre aquelas pobres crianças e as recolhe das sarjetas, onde são presas de Satanás, onde ele encontra a matéria-prima para ladrões e criminosos, e quando por meio de você, pela graça de Deus, os pequenos vagabundos se tornam filhos do Deus vivo, então você, em sua medida, fere a cabeça do velho dragão. Peço que não o poupem. Quando nós, pregando o Evangelho, desviamos pecadores do erro de seus caminhos, de modo que escapam do poder das trevas, novamente ferimos a cabeça da serpente. Sempre que, de qualquer forma, você é abençoado para auxiliar a causa da verdade e da justiça no mundo, você também, que uma vez esteve sob seu poder e ainda agora, às vezes, sofre com suas mordidas no seu calcanhar, pisa sobre sua cabeça. Em todas as libertações e vitórias, você vence e prova a promessa verdadeira. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e o dragão. Porque ele pôs o seu amor em mim, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Falemos agora um pouco sobre o encorajamento que nosso texto e o contexto nos oferecem, pois me parece que abundam. Quero que vocês, irmãos, exerçam fé na promessa e sejam consolados. O texto, evidentemente, encorajou muito Adão. Não creio que tenhamos dado importância suficiente à conduta de Adão depois que o Senhor lhe falou. Observe a prova simples, mas conclusiva, que ele deu de sua fé. Às vezes, uma ação pode ser muito pequena e sem importância, e ainda assim, como a palha mostra para onde o vento sopra, pode mostrar de imediato, se pensada, todo o estado da mente do homem. Adão agiu com fé no que Deus disse, pois lemos, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Ela não era mãe de ninguém ainda, mas como a vida viria através dela em virtude da descendência prometida, Adão marca sua plena convicção da verdade da promessa, embora na época a mulher não tivesse tido filhos. Ali estava Adão, recém-saído da terrível presença de Deus. O que mais poderia dizer? Poderia ter dito, como profeta, minha carne estremece por temor de ti. Mas mesmo assim, ele se volta para sua companheira culpada, enquanto ela está ali tremendo também, e a chama de Eva, mãe da vida que ainda está por vir. A verdade foi grandemente dita e crida pelo pai Adão. Isso faz subir em nossa estima. Se tivesse sido deixado a si mesmo, teria murmurado ou pelo menos desesperado. Mas não, sua fé na nova promessa lhe deu esperança. Ele não proferiu nenhuma palavra de queixa contra a condenação de cultivar com trabalho a terra ingrata. Nem da parte de Eva houve palavra de queixa sobre as dores designadas da maternidade. Cada um aceitou a sentença merecida com o silêncio que denota a perfeição da sua resignação. Sua única palavra está cheia de fé simples. Não havia criança sobre quem colocar suas esperanças. Nem a verdadeira descendência nasceria por muitas eras. Ainda assim, Eva é a mãe de todos os viventes, e ele a chama assim. Exerça a fé semelhante, meu irmão, na revelação muito mais ampla que Deus lhe deu, e sempre extraia o máximo de conforto dela. Faça um ponto, sempre que receber uma promessa de Deus, de extrair tudo o que puder dela. Se seguir essa regra, é maravilhoso o conforto que obterá. Alguns seguem o princípio de obter o mínimo possível da palavra de Deus. Creio que tal plano é o caminho correto com a palavra de um homem, sempre entendê-la no mínimo, porque é o que ele quer dizer, mas a palavra de Deus deve ser entendida no máximo, pois ele fará abundantemente mais do que pedimos ou mesmo pensamos.
Observe, para maior encorajamento, que podemos considerar nossa recepção da justiça de Cristo como uma parcela da derrota final do diabo. O versículo 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Um ato de amor divino muito condescendente, atencioso e instrutivo. Deus ouviu o que Adão disse à sua esposa e viu que ele era um crente, e assim vem e lhe dá o tipo de justiça perfeita, que é a porção do crente. Ele o cobriu com vestes duradouras, nada mais de folhas de figueira, que eram mera zombaria, mas uma roupa ajustada que havia sido obtida através da morte de uma vítima. O Senhor traz isso e o coloca nele, e Adão não podia mais dizer: estou nu. Como poderia? Pois Deus o havia vestido. Agora, amados, tiramos da promessa que nos é dada concernente à conquista do nosso Senhor sobre o diabo este item e nos regozijemos nele. Pois Cristo nos livrou do poder da serpente, que abriu nossos olhos e nos disse que estávamos nus, cobrindo-nos da cabeça aos pés com uma justiça que nos adorna e protege, de modo que estamos confortáveis no coração, belos aos olhos de Deus e não mais envergonhados. Em seguida, como encorajamento em prosseguir na vida cristã, diria aos jovens: esperem ser atacados. Se vocês caíram em problemas por serem cristãos, sejam encorajados com isso. Não se arrependam nem temam, mas regozijem-se naquele dia e exultem, pois este é o sinal constante da aliança. Ainda há inimizade entre a descendência da mulher e a da serpente. E se vocês não experimentassem nada disso, poderiam começar a temer que estivessem do lado errado. Agora que vocês sofrem sob o escárnio e opressão, regozijem-se e triunfem, pois agora são participantes com a gloriosa descendência da mulher na ferida do seu calcanhar. Ainda mais encorajamento vem disso. Seu sofrimento como cristão não é trazido sobre você por sua própria causa. Vocês são parceiros com a grande descendência da mulher. Vocês são confederados com Cristo. Não pensem que o diabo se preocupa muito com vocês. A batalha é contra Cristo em vocês. Ora, se vocês não estivessem em Cristo, o diabo nunca os incomodaria. Quando estavam sem Cristo no mundo, podiam pecar à vontade. Seus parentes e colegas de trabalho não ficariam nem um pouco desgostosos com vocês. Eles até se uniriam a vocês nisso. Mas agora, a descendência da serpente odeia Cristo em vocês. Isso eleva os sofrimentos da perseguição a uma posição muito acima de todas as aflições comuns. Ouvi falar de uma mulher que foi condenada à morte nos dias da Rainha Mary, a sanguinária. E antes que chegasse a hora de ser queimada, uma criança nasceu para ela. E ela clamou em sua dor. Um adversário maligno que estava perto disse: como você vai suportar morrer por sua religião se faz tanto barulho para ter um filho? Ah, disse ela, agora sofro em minha própria pessoa como mulher, mas então não sofrerei, mas Cristo sofrerá em mim. Nem essas foram palavras vazias, pois suportou seu martírio com paciência exemplar e subiu em seu carro de fogo em triunfo sagrado para o céu. Se Cristo está em você, nada os assustará, mas vencerão o mundo, a carne e o diabo pela fé. Por fim, resistamos ao diabo sempre com esta crença de que ele recebeu uma cabeça esmagada. Inclino-me a pensar que a maneira de Lutero de rir do diabo era muito boa, pois ele é digno de vergonha e desprezo eterno. Lutero uma vez jogou um tinteiro em sua cabeça quando ele o tentava muito intensamente. E embora o ato em si pareça bastante absurdo, ainda assim era um verdadeiro tipo do que aquele grande reformador foi durante toda a sua vida, pois os livros que escreveu foram verdadeiramente um arremesso do tinteiro na cabeça do demônio. É isso que temos que fazer, devemos resisti-lo por todos os meios. Façamos isso corajosamente e digamos em seu rosto que não temos medo dele. Diga-lhe, para lembrar-se de sua ferida, que ele tenta cobrir com uma coroa de orgulho, ou com um capuz papista, ou com o capelo de um doutor infiel. Nós o conhecemos e vemos a ferida mortal que ele carrega. Seu poder se foi. Ele está lutando uma batalha perdida. Está contendendo contra a onipotência. Ele se opôs ao juramento do Pai, ao sangue do Filho encarnado, ao poder e divindade eternos do bendito Espírito, todos os quais estão empenhados na defesa da descendência da mulher no dia da batalha.
Portanto, irmãos, sejam firmes em resistir ao maligno, sendo fortes na fé, dando glória a Deus. Como diz o hino, é pelo teu sangue, imortal Cordeiro, que tuas hostes esmagam o tentador. É pela tua palavra e nome poderoso que eles ganham a batalha e renome. Regozijai-vos, ó céus, que cada estrela brilhe com novas glórias pelo céu. Santos, enquanto cantais a guerra celestial, elevai o nome do vosso libertador. Amém. E sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.